Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre as negociações efetuadas durante a semana que terminou. Hoje, dia 10 de maio de 2014, sábado. Esta semana foi marcada essencialmente por duas notícias macroeconómicas importantes, uma vinda dos Estados Unidos, onde a senhora Miss Yellen teve um discurso sobre o estado da economia do país, que teve pouca influência na ação do preço depois e durante esse statement, mas foi marcado essencialmente esta semana pela a divulgação das novas taxas de depósitos bancários na zona euro e do discurso do Sr. Draghi, que, como sabem, é o Presidente do Banco Central Europeu. Estamos a olhar para o gráfico do euro-dólar de uma hora, e este gráfico serve não só para mostrar as duas negociações no qual eu tive a oportunidade de entrar, mas para vos mostrar essencialmente o lançamento de notícias macroeconómicas podem condicionar o mercado ou podem influenciar o mercado. Então, basicamente o que se passou foi o seguinte: esta vela vermelha, como vocês podem ver, indica o início e o fim do lançamento do statement. Isto é, até esta vela vermelha, estas velas azuis, basicamente por esta zona, esta vela, a última vela, inicia a divulgação do statement do Banco Central Europeu, onde foi lido, o Sr. Draghi teve a dizer que de facto a economia está a melhorar na zona da Europa. Não há grandes preocupações neste momento, está tudo a correr como previsto, estão preparados para alguma situação fora do normal. E o que é que estas declarações fizeram ao euro? Fizeram com que o euro apreciasse o seu valor. Portanto, nesta altura, quando o Sr. Draghi começou a falar e dizer o estado da economia europeia, a ação do preço foi para o upside, chegou perto de 1,40, e depois o que é que aconteceu neste sell-off agressivo que aqui está? Iniciou-se a sequência de perguntas e respostas dos jornalistas ao Sr. Draghi. E quando houve uma pergunta, a primeira pergunta foi: o senhor Hollande da França queixa-se bastante que a apreciação ou o valor elevado do euro pode ser prejudicial ao crescimento económico da Europa, visto que a divisa forte vai diminuir as condições de exportação dos produtos da Europa e tudo mais. E o Sr. Draghi respondeu com alguma ironia: eu agradeço a preocupação do Sr. Hollande, mas nós estamos atentos e estamos a saber o que estamos a fazer. Muito bem, até aqui fantástico. A segunda pergunta é que motivou precisamente este sell-off agressivíssimo, como vocês podem ver. E qual foi essa pergunta? Houve um jornalista, agora o que resta saber é se combinado com o Sr. Draghi ou não, com o Sr. Draghi, que perguntou ao Sr. Draghi o seguinte: bem, Sr. Draghi, de facto, a economia está a melhorar e tudo mais, mas com um euro tão alto, não poderá ser um problema com a inflação continuar a baixar. E aí o Sr. Draghi respondeu de uma forma muito simples, mas que motivou esta venda massiva de euros. O Sr. Draghi disse que sim, de facto, se a inflação continuar a descer,
o euro alto vai ser um grande problema. E nós, na nossa próxima reunião em junho, estaremos preparados para agir em conformidade. Ora, esta simples declaração fez com que houvesse este sell-off agressivíssimo. Porquê? Porque subentendeu-se das palavras do Sr. Draghi que possivelmente em junho, na próxima reunião, haverá lugar a alterações ou nas taxas cambiais ou nas taxas noturnas de rates e, portanto, o mercado como se antecipou ao que poderá vir a acontecer em junho. Isto tudo para dizer o quê? Para dizer que nós, que tiramos o curso técnico de negociação, somos negociadores técnicos, baseamos a nossa análise em fatores técnicos, mas nunca podemos descurar as notícias macroeconómicas, fatores fundamentais, que, como vocês podem observar neste gráfico, têm o poder de mover muito, muito o mercado. Para vocês terem uma ideia, no dia de quinta-feira foi um sell-off à volta de 150 pips e ontem, com os flows que vieram de quinta-feira, foi um sell-off de 100 pips. Portanto, 250 pips em 2 dias, baseado num comentário do Presidente do Banco Central Europeu. Bem, vamos então nos preparar para o que vem a seguir e ter algum cuidado, porque quando há estes flows muito agressivos, os mercados tendem a manter essa direção. Se bem que, olhando para o nosso gráfico, já vemos que a nossa linha de mercado já está no overbought, no oversold, desculpem. Temos aqui, ainda não temos nenhuma, temos uma breve, uma ligeira divergência, mas vai ver quando abrir o mercado no domingo ou na segunda-feira o que é que iremos fazer. Voltando às nossas negociações. Ora, 2 negociações, uma de compra e uma de venda. A de compra baseada precisamente numa negociação de continuação de tendência. A ação do preço manteve-se acima de M55, fora da nossa zona, do nosso canal de consolidação. Indicador TDI darmos o sinal, portanto, stop loss abaixo desta estrutura de mercado. E o nosso TP exatamente na resistência 1,3966, que era um topo anterior que tínhamos no nosso gráfico. Portanto, esta negociação muito clara, muito calma, muito simples, tivemos um risco de 30 pontos, uma mais-valia de 85 pontos, portanto o risco reward de 1 para 2,8, o que significou 2,8% de rentabilidade no nosso portfólio. Na sexta-feira, isto na quinta-feira, na sexta-feira tivemos a oportunidade de entrar numa posição de venda quando a ação do preço rompeu o suporte do nosso canal de consolidação. O nosso TDI deu-nos indicação, se bem que estava numa zona de oversold, mas houve o cruzamento, continua abaixo da M55, portanto tudo certo para entrar numa posição de venda. O nosso stop loss acima deste pequeno suporte que estava aqui formado e o nosso take profit uns pips acima desta linha de suporte que vinham de tempos anteriores. Portanto, nesta negociação também muito clara, mais uma negociação de continuação de tendência, portanto esta semana só negociações com continuação de tendência, e nesta negociação tivemos o risco de 34 pontos para uma mais-valia de 53 pontos, portanto o risco reward de 1 para 1,5. Portanto, mais 1,5% de rentabilidade no nosso portfólio. Neste par, que foi o único par que eu tive a oportunidade de negociar esta semana, tivemos uma recompensa total de 4,3%. Vamos ao nosso resumo. 2 entradas, total pips ganhos 138 pips, rentabilidade de 4,3%, o que numa conta de 10 mil euros equivale a 430 euros nesta semana de rentabilidade. Portanto, já sabem,
Podem sempre ver e rever estes vídeos na nossa página oficial em www.negociar-forex.com, onde tem lá tudo sobre a maneira como nós negociamos estes mercados financeiros, tem lá tudo sobre o nosso curso técnico de negociação, vale a pena lerem com atenção, também toda a informação sobre potenciais workshops que venhamos a efetuar no futuro, portanto, como podem observar, negociação simples, estar com atenção no mercado e seguir sempre as nossas regras. Nada mais para esta semana. Um grande abraço, continuação de um bom fim de semana.